Olá, estamos aqui no Mais Esquina de Escribas. E agora, hoje, a gente tem a honra, eu tenho a honra de entrevistar, falar com a Cíntia Guzmão. E o livro que nós vamos conversar, o livro dela é esse aqui. Eu sei que é sempre ruim mostrar assim, mas vamos lá. É Instrumentos Musicais da Antiguidade Ocidental, uma filosofia material da música. A editora é a Odisseus, ok? Então, esse é o livro que nós vamos conversar, e eu vou pedir licença aqui, assim, para fazer um resumo do resumo. Resumo resumidíssimo de qual foi a minha impressão, a minha sensação ao ler este livro. Muito bem. Esse subtítulo, Uma Filosofia Material da Música, é muito, muito sacado e oportuno, porque é o que a gente vai ter nesse livro. Nós vamos ter um número grande de ilustrações, são reproduções, tá? De peças arqueológicas, né? encontradas pelos pesquisadores, que fazem sempre referências a instrumentos e que a Cíntia chama de performance, né, dos músicos. Então, aqui, por exemplo, né, nós temos a lira, a antiga lira, e o que é bem saboroso, curioso, é a noção dessa materialidade. Nós estamos falando, gente, de um momento, principalmente, como diz a Cíntia, do período arcaico, mas vamos falar que é a Grécia Antiga, tá? Fica mais fácil para a gente. A Grécia Antiga, né? Ela teve seus períodos, mas vamos lá. Nós estamos falando de séculos, alguns séculos antes de Cristo, né? Essa situação. E aqui, olha só que interessante essa materialidade. Está falando da lira, né? A lira, claro, antiga, primitiva, primordial, e de repente fala, ó, caixa de ressonância de tartaruga. Pegava uma tartaruga, cortava a tartaruga, os braços de madeira ou chifres. Inclusive, ela põe aqui, né? Olha só, um chifre simétrico, ok? Ah, couro de boi para o tampo da caixa e dispositivos de couro para a afinação do instrumento, né? Tripas de carneiro ou de ovelha para as cordas. E aí vai. E aí segue. Então, é muito interessante que você diz, nossa, como é material. E no começo desse livro, ela vai falar, por exemplo, da harpa. E a harpa, olha só que interessante, aí já foi uma outra noção, foi uma noção a partir do arco e flecha, e você chega na harpa. E vai aí para os instrumentos de percussão, e o livro vai contando isso. Mas o que mais, vamos dizer, se eu pensar assim, legal, estou aqui conhecendo a origem dos instrumentos, mas o grande presente que a Cíntia nos dá nesse livro é um mergulho, é um banquete nessa cultura grega. Por quê? Porque ela contextualiza. Então, ela vai mostrando, por exemplo, a presença da música nos rituais, nos jogos, nos concursos, no teatro, né? No teatro grego, ao mesmo tempo, dentro dessa contextualização, ela conversa um pouco sobre linguagem. Então, aqui aparece a escrita, né? A criação do alfabeto, isso é citado, isso é muito, muito importante, né? Isso causa uma mudança, é uma revolução aqui dentro, né? Ó, que bonitinho ali, a ilustração. Ó, o cara está aqui, ó, tá vendo, gente? E outra coisa muito interessante que eu aprendi com esse livro é a importância, gente, dos artesãos.
né, os artífices, a importância, então, as primeiras luterias, né, onde você tinha como, vamos dizer, como produto principal instrumentos, e que arte, né? O quanto era difícil fazer tudo isso. E aí ela vai nos trazendo isso da importância, inclusive, social que esses artesãos tinham, o fazedor. E aí tem uma passagem que eu também amei muito, que ela pega a origem, né, da palavra técnico, né, tech, que a gente usa agora o tempo todo, tecnologia como a habilidade de fazer alguma coisa, mas a habilidade de fazer bem alguma coisa. E que ela acaba chegando e nos dizendo, isso é a própria arte. Né? Então, muito bacana esse livro, né? Ele abre as nossas cabeças, ela traz muita coisa, e de uma maneira muito bem escrita. Ele tem uma densidade? Tem, porque ele está o tempo todo trabalhando com documentações, né? Ele está o tempo todo citando, né? Quem viu como que um estudioso, um pesquisador encontrou aquela peça, ou como que ele está interpretando aquilo. Então, tem uma densidade, mas é um livro que flui, então é muito bom, é uma leitura agradável, né? Agradável. Eu adorei tanto quando tem uma frase, viu, Cíntia, que eu amei aqui, que você fala mais ou menos que é um design perfeito. Aí você diz, porque simples e eficiente. Que é uma definição até hoje, né? Até hoje é o que a gente procura, né? A simplicidade e a eficiência. Inclusive, às vezes, até você pode dizer, é eficiente porque é simples ou é simples porque é eficiente, né? De tão fundo que essas duas coisas, essas duas situações estão. Então, vamos lá. Eu não quero me alongar aqui, que senão fica enorme, né? E a estrela do Skinner é sempre o autor, no caso, a autora. Então, vamos lá. A Cíntia Guzmão, que está na orelha do livro, né? A Cíntia Guzmão é diretora musical e atua principalmente nas áreas de rádio e teatro. É doutora em filosofia nas disciplinas de epistemologia e filosofia da ciência pela USP, né? E de 2013 a 2021, ela foi coordenadora musical da Cultura FM de São Paulo. E lá ela escreveu, dirigiu o programa semanal Mapa Mundi, uma geografia do som. Esse programa eu fui fã, ouvi muitas vezes esse programa, e ele, só uma dica, ele está lá no site da Cultura, né, da Rádio Cultura FM. Aí você procura lá, Mapa Mundi, você chega nesses programas. Ok? Então, agora, vamos lá, vamos objetivar aqui, e eu vou... Cíntia, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Mas é o seguinte, vamos para a nossa primeira pergunta, que eu sempre faço, que é, Cíntia, por quê? Por que que você escreveu esse livro? Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todas, todos e todes que nos acompanham. Quero agradecer demais ao convite da Fernanda Pompeu para falar sobre esse assunto, né? Um assunto tão que parece tão especial, mas que quando a gente puxa, como você mesma disse, Fernanda, tá na nossa vida, né? Não é nada tão diferente daquilo que a gente conhece. Eu acho que o resumo que você fez do livro, os pontos principais, você falou muito bem, né, a questão dessa materialidade, né, essa ideia de uma filosofia material, ou seja, uma filosofia que vai olhar para o corpo, para o gesto, para os materiais dos instrumentos, no sentido de que a música é uma via de mão dupla entre aquilo que os artesãos têm à mão e a imaginação, né? Então, às vezes, uma ideia de um artesão afeta a história da música. Então, a música ela é feita num sentido, ela é uma
operação de várias mãos, né? Digamos assim, e várias cabeças, e vários sentidos. Outra coisa também é a questão dos artesãos, e que eu acho que é muito importante a gente compreender a importância dos artesãos na Grécia, como isso era quase um sentido de excelência para eles, né? E, por fim, a ideia de que a Grécia não é, quando está escrito lá ocidental, porque de fato eu tinha que colocar ocidental, porque afinal eu não estava tratando exatamente de instrumentos do Japão, da China, né? A Mas assim, Turquia, perfeito. é, mas a Grécia, como não era o país que nós conhecemos hoje, né? Isso que a gente chama a Grécia antiga, ela é formada por toda a área do Mediterrâneo, então toda a parte da África do Norte, a Itália, né? Turquia, que era a Ásia Menor, toda a parte da Ásia Menor. Então, por exemplo, quando você mostra esse chifre, que para fazer a lira, né, ele vinha da África, ele tinha que ser trazido de outro lugar, né? E a África era riquíssima em instrumentos de corda já nessa época. Então, é como se fosse ali a Grécia um amálgama desses povos, e se você olhar bem, isso é uma outra questão, mas a China e a teoria pitagórica conversam, mas não é o caso nosso aqui. E aí, falando dos artesãos, eu já posso te falar o porquê, né, que eu escrevi esse livro. É claro, ela é uma intuição muito antiga. Veja, ele tem uma dedicatória no livro a um grande amigo meu, o Roberto Berman, que já nos deixou, mas que era um artesão. Ele era marceneiro. E em 1989, nós criamos um curso na oficina, então, Três Rios, que se chamava era uma oficina que se chamava Do Tronco às Folhas Onde Balança o Vento, isso para nós, mas a oficina era a oficina de construção de instrumentos e música, né? Então, a ideia já era dar uma oficina para crianças, é, a partir da construção dos instrumentos, elas já pensavam em diferenciações de altura, de ritmo. Então, a gente tinha caixinhas, a gente construiu com as crianças caixinhas sonoras grandes, médias e pequenas. A gente construiu uma pequena harpa, ele tinha, né, a técnica de ensinar para as crianças com 3 cordas. A gente fez, enfim, uma série de instrumentos, tudo com madeira mesmo, né? E material com ferramentas, que também tem uma longa parte do livro que eu falo das ferramentas, né? Inclusive mostrando como os artesãos eram, digamos, valorizados, que às vezes nas próprias lápides você tinha os instrumentinhos que eles usavam, então o martelinho, né? Então, assim, é muito interessante esse valor, né? Na cerâmica, né? Aparece muito também em vasos, né? Você tem, né, as oficinas, né, dos artesãos. Então, os artesãos polindo um vaso. Então, os vasos gregos, eles também têm uma ampla iconografia sobre a construção de coisas, não só de instrumentos musicais, né? Você vai olhar o sapateiro também é super Utensílios, né? importante. Utensílios que as pessoas. Tanto que no livro você fala que tem um momento que aí as pessoas precisavam de cama, precisavam de mesas, né? Isso foi, né, foi aumentando, né? Exatamente, exatamente. Então, na verdade, esse livro ele começou a ser escrito intuitivamente há muito tempo, porque sempre me parecia algo, a música,
muito abstrata, quando a gente ia estudar teoria musical, mesmo instrumentos e tal, ia já para uma escrita musical, para uma coisa que não era aquilo que a gente via os músicos, os problemas dos músicos, né? Então, tem uma hora no livro que eu falo, o intérprete tinha que tocar numa cerimônia fúnebre, que durava às vezes 8 horas. Ele tinha que manter a afinação. Aquilo era tinha que achar uma solução. Então, o artista e tinha que andar. Então, ele não podia ter um instrumento como uma harpa, que tinha que tocar sentado. Então, o artesão já tinha que interagir com isso para fazer um tipo de instrumento que permitisse aquilo, né? Então, toda essa inter-relação que a música cria, né? No caso, a música, né? Cria entre várias áreas do conhecimento, e isso, ao longo do tempo, foi me interessando cada vez mais, né? Então, esse foi o porquê eu escrevi esse livro. Evidente que quando eu também tenho um outro porquê, que é quando eu entrei no meu doutorado na USP, eu tive bolsa do CNPq, que me permitiu também comprar muitos livros que não tínhamos aqui no Brasil, né? Sem isso, eu não teria condições de fazer esse livro. Então, trazer também para nós aqui toda essa informação, né, que está aí no mundo, mas que às vezes não chega para nós em português brasileiro e tudo mais. E também eu entrei numa área que era, como você viu, epistemologia, com o professor doutor Pablo Mariconda, e ele sempre tinha um olhar voltado também para a técnica. Então, foi incrível, porque assim, foi um encontro muito feliz entre essa intuição que eu tinha da importância da técnica e da tecnologia. Esse é um livro sobre tecnologia, na verdade, né? E como a tecnologia afeta a nossa vida, e no caso da música, como os desdobramentos tecnológicos afetam a história da música e a linguagem musical, né? É uma via de mão dupla, digamos assim, né? E também, te interrompendo aqui, e Mas também aí, mostra o quanto o Homo sapiens, na verdade, é tecnológico, né? Nós somos também uma técnico-espécie, né? Nós somos uma técnico-espécie, né? sim, E o seu livro mostra isso, né? E claro que anterior a essa Grécia, também a gente tem essa história da tecnologia, né? nossa, muito. Rodando, A né? gente tem os modelos neurais humanos para a habilidade da música, e no caso para a técnica, né, são muito antigos. Tanto que quando a gente ouve uma música e a gente começa a se mexer, bater o pé, é porque esses modelos neurais estão no nosso corpo. Você não vê um passarinho fazendo isso. Você pode ouvir um passarinho, ele pode ouvir a música, mas essa resposta completa, né, do corpo, na mão, no pé, e, enfim, é uma resposta que mostra que é uma habilidade, assim como a habilidade da linguagem, né, que é um outro caminho, mas que conversam, né? São caminhos que conversam, mas são habilidades muito próprias do ser humano. O cérebro, né? Aí é neuroplasticidade, né? Papo de neuroplasticidade. E é, Exatamente. né? E o que é? Agora, vem cá, quanto tempo você levou aí na escrita? Quanto tempo você levou escrevendo o seu livro, Cíntia? Olha, eu levei bastante tempo, porque, bom, eu tenho que falar também que também eu conheci uma pesquisadora lá na USP que se chama Annie Belis. Ela é uma pesquisadora daquelas francesas assim que são um monumento, né?
E ela, então, ela é helenista, ela é arqueóloga, ela é uma pleiade ela tem uma pleiade de conhecimento, né, de conhecimentos, e ela sempre também ela trabalha especificamente com os instrumentos gregos, e ela sempre chamava atenção para as luterias e tudo mais. E aí ela veio para cá 2 vezes, e na primeira vez eu já fiz um curso com ela, foi super bom. E ela tem, inclusive, um grupo de música grega que se chama Ensemble Kyrillos. E então ela faz reconstituições de época da música grega, é bem interessante, mas é outra coisa. E aí, a partir disso, eu estava no meu mestrado, eu comecei a me interessar cada vez mais, vi que tinha esse amplo espectro, né, de pesquisa no mundo, né, e que eu não conhecia, que nós não conhecíamos aqui, né? Então, eu comecei a juntar material e tal. Quando eu entrei no doutorado, foi bem difícil reunir esse material, né? Reunir, e não só o material, mas as ideias, né? Numa ideia de falar sobre o quê? Não é um livro apenas sobre uma compilação, um catálogo de instrumentos nos vasos, enfim, na iconografia, nos textos gregos, mas um livro sobre algo que é uma materialidade do som, a materialidade da música e como essa filosofia, que é uma filosofia material, afeta, está presente na nossa vida, né? E eu encontrei também alguns autores também da área da antropologia, né, que falavam da arqueologia do gesto, né, falavam também do pensamento com as mãos, com os dedos, né? O corpo e a linguagem. Então, eu fui juntando todo esse, digamos, arcabouço de conhecimento. Então, fazer essa síntese foi muito complexo, né? Mas Porque fez e fez bem. muito obrigada. É um Quando leitor, você foi fez muito falando, eu bem. falei, nossa, eu falei, então Deus deu para falar, né, sobre isso. Que é a ideia principal, o fio condutor, porque às vezes tinha uma digressão, nossa, aí tem lá o mapa de Atenas, para mostrar como tinha o bairro dos ceramistas, né, o bairro dos artesãos, né, para mostrar como tinha também esses lugares, né? E também não deixar de falar da importância da África do Norte, né, da importância da Turquia, né, da importância da Itália, né, nesse quadro geral da música grega. E, no final, eu acabei avançando para a cultura que vai até o século III, IV, porque um dos dados que eu acho mais, que é o mais no final do livro, é quando a gente percebe o surgimento no século III a.C., em Alexandria, de uma coisa que revolucionou a história da música ocidental e do mundo, que é hoje do mundo, que é o teclado, né? Você chega Então, até. essa ideia que foi um artesão, um engenheiro que queria mostrar a função da mola. Então, ele criou a mola e como que ele ia mostrar isso de uma maneira bonita, né? Que convencesse os reis a dar dinheiro para prosseguir a pesquisa? Ele construiu um instrumento musical, que é o hidráulis, um instrumento de água, né? Em que cada tecla é, lançava um som pelos tubos, né? E isso também é o começo da pneumática, né? Que hoje a gente tem a vacina porque tem a pneumática, né? Então, assim, todas essas histórias elas se juntam, né? Então, isso, exatamente, essas interconexões. E aí acabei indo até um pouco a técnica de construção dos primeiros órgãos, né? Que daí tiveram que ser a ar, né? Porque quando esse instrumento foi levado para a Europa,
a água congelava, então você teve que fazer a ar e não a água a mais, né? Esse instrumento tinha um volume enorme, tanto que ele era tocado ao ar livre. Então, os romanos gostavam muito dele para luta de gladiadores e tal, para acompanhar tipo uma trilha sonora, né? Dos gladiadores. Fazia assim, o órgão fazia assim, né? Pém. Então, tinha muitos efeitos sonoros também, e isso me levou também ao autor final, que é o autor que é o Ptolomeu, que é esse astrônomo que depois, quando a gente realmente chegou já na Renascença, né, a ideia de que a Terra gira em torno do Sol, Ptolomeu foi deixado de lado, né, como um autor, um astrônomo que ficou ainda pensando naquele outro modelo, né? Mas assim, o Ptolomeu, ele era um artesão também, porque ele tinha um ateliê de música, ele fazia as pesquisas musicais e construiu instrumentos também. Então, isso leva ainda, abre um pouquinho mais o leque. Então, por isso que foi no como, quando eu cheguei nesse lugar, ai, como que eu vou juntar esse Ptolomeu aqui, meu Deus do céu, né? E aí, mas eu queria juntar, porque eu acho que era importante para falar, inclusive, de toda essa como a gente às vezes deixa de lado um autor porque uma outra ideia que ele defendia já não estava já não, né? Porque a ciência ela caminha evolutivamente, né? A arte nem tanto, né? É claro, porque a arte as ideias vão e voltam, né? É cíclico, né? Cíclico. Elas Conversa, né? Conversa. e porque se você tem um autor que se chama Gary Tomlinson, ele fala que ele estuda, ele tem um livro que se chama Thousand Million Years of Music, 1 milhão de anos de música. E ele fala que aquilo que os nossos antepassados lá de 300 mil anos atrás faziam musicalmente não difere muito daquilo que a gente faz hoje. Só que, claro, difere, a linguagem mudou muito, imagina, tem toda uma história, né? Na música ocidental, especialmente, ela caminha muito por curiosidade, novas descobertas e avanço dos limites, né? Mas, assim, que é diferente da música indiana, que tem um outro valor, né? Porque você sabe o que era tocado há 1.000 anos atrás, 2.000 anos atrás. Então, também é uma outra visão, né, disso. Mas são caminhos diferentes. Mas, enfim, eu acho que a gente tem muita coisa para aprender ainda, e eu acho que a música é um dispositivo de conhecimento, de abordagem e conhecimento do mundo muito simples e muito eficaz. Acho que todos somos músicos, né? Assim como todos falamos, É isso aí. ou dispomos da linguagem, né? Claro, a gente pode ter Isso aí. deficiências de linguagem e tal, o que também não diminui. Às vezes, uma pessoa que tem uma deficiência numa linguagem pode ter uma grande eficiência num teclado ou numa flauta, por exemplo. Então, isso ainda está por ser. Não, tem muita gente trabalhando com isso hoje, né? Perfeito. E, Cíntia, onde é que a gente encontra o seu banquete? Olha, esse livro ele está nas melhores livrarias, como se costuma dizer, né? Como a Martins Fontes, onde ele foi lançado ano passado, mas também na Amazon.com.br e também, mais diretamente, é possível comprar no próprio site da Odisseus, né? Que é www.odisseus com Y e 2 S e né? odisseus.com.br. E também Eu vou pôr na descrição, viu, gente? legal, Na descrição porque aqui eu tem acho que um é a forma vídeo, mais direta. tem aquele mais, né? Aparece primeiro, duas primeiras frases, mais.
clica no mais e entra na descrição do vídeo, e lá eu vou colocar o site da Odisseus, que é a Aham, editora. Bom, aham. gente, Cíntia, foi muito bom aqui, né? Eu acho que é, você é uma autora que mostrou na sua fala a riqueza que há nesse livro, né? Você deu um gostinho para a gente. E aí, por uma questão de tempo, né? Do Esquina, nós vamos terminar, mas eu quero fazer a última pergunta. Cíntia, você tem outros livros? Como é que é? O que você Olha, quer eu dizer para a gente? lancei, obrigada, Fernanda. Em 2008, eu lancei um livro que é um livro paradidático, que foi o Pequena Viagem pelo Mundo da Música, que foi inclusive indicado pela Fundação Nacional do Livro Infanto-Juvenil na categoria informativo. E também agora eu Ele está lancei. na Amazon também, esse livro. Está na Amazon, tá na Amazon. É um livro de história da música, de ocidental, porque foi uma encomenda da editora Moderna que eu escrevesse para alunos, né, sobre a música ocidental, a história da música ocidental. Então, é um recorte na história da música como um todo. E aqui eu traduzi um livro que se chama Dança na Grécia Antiga, Mostra ele para a gente. tá, que está de uma autora muito interessante, pelo Odisseus também, encontra no site do Odisseus, é uma autora muito legal, eu acho que dá para entender muita coisa do livro de filosofia material lendo a Dança na Grécia Antiga também, né? É uma pesquisadora dos anos 1960, muitas coisas talvez já estejam, do ponto de vista da pesquisa, já se avançou mais, mas o entusiasmo com que ela fala, e ela visitou diversos lugares, é muito interessante. Então, é isso, é isso. Perfeito. Gente, tivemos uma aula, hein? Muito obrigada, Cíntia, muito obrigada mesmo. Eu que E, agradeço e agradeço muito a sua leitura e o seu convite. tá Muito certo. obrigada, Fernanda. Então, é assim, ó, gente. Então, eu sou a Fernanda Pompeu, aqui é o nosso canal no YouTube, Esquina de Escribas, tá? Que fala com escribas, fala com leitores, pessoas apaixonadas pelo livro, pessoas apaixonadas pela escrita, né? Por esse conhecimento que acaba sendo escrito e chegando até nós. E aí, se você gostou desse vídeo, ó, tem o polegar aí embaixo. Põe o polegar, porque ajuda. Comente, que eu respondo sempre aos comentários, né? Não deixo comentário sem resposta. E tem um lugar que tem meio uma, assim, sabe, uma setinha, que é o compartilhar. Se você acha que vai, tem alguém que vai curtir esse assunto aqui, vai curtir essa história, essa entrevista, compartilhe, vai gerar um link, e esse link você põe em todos os lugares. E, finalmente, tão importante quanto, se você não segue o canal, siga o Esquina de Escriba, que, aliás, bateu 50 mil visualizações agora em janeiro de 2024. É isso, grande abraço e até o próximo sábado.